Agora sim, vocês podem ficar de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 14. Do versículo 1 ao 14. Lucas 18, do versículo 1 ao 14. Versículos 1 a 14. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 14. Nós temos pregado aqui no Evangelho de Lucas e hoje não será diferente. Vamos pregar aqui no Evangelho de Lucas. Põe a versão da Ara, por favor, para mim. O tema da nossa pregação de hoje vai ser o poder da oração persistente e a graça da humildade. O poder da oração persistente e a graça da humildade. Pode repetir comigo? O poder da oração persistente e a graça da humildade. Então nós vamos pregar nesse texto. Convido você a ler comigo, de forma alternada, o texto, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A palavra do Senhor, pode tomar seu assento. Deus, nós dependemos unicamente da tua inspiração e do teu Espírito Santo para que o nosso coração compreenda a tua palavra. Nada somos sem ti, nada podemos fazer sem ti. Torna o coração de cada um dos teus filhos sensíveis para ouvir a tua palavra, que será proclamada em teu nome. É o que oramos a ti, por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Já se sentiu como se suas orações não batessem no teto? Já se sentiu como se Deus estivesse indiferente às suas orações? Talvez você, em algum momento da sua vida, ficou cansado de pedir algo a Deus e aparentemente Ele não se importou com o seu pedido e nem sequer ouviu a sua oração.
Por outro lado, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes nós somos tentados a olhar para o outro e para a falha das pessoas e nos sentimos um pouco melhores, e nos sentimos numa posição privilegiada, uma posição em que julgamos que somos melhores do que o outro. E a pergunta é, essa atitude agrada a Deus? Em Lucas 18, assim como temos visto aqui ao estudarmos e refletirmos no Evangelho de Lucas, Jesus nos oferece duas parábolas poderosas. Duas parábolas. São essas duas parábolas que nós vamos expor nessa noite. E essas duas parábolas têm verdades essenciais para a nossa vida. Elas abordam o nosso relacionamento com Deus, bem como o nosso relacionamento com o nosso irmão. A forma como lidamos com Deus através das nossas orações e como nós lidamos com nossos irmãos. Hoje nós seremos desafiados a persistir na oração, numa fé inabalável e num convite também, a partir da segunda parábola, num convite à humildade, a uma humildade. Por isso o nosso tema é o poder da oração persistente, o poder da oração persistente e a graça da humildade. Esse texto começa de forma muito clara para nós, Jesus contando mais uma das suas parábolas. Jesus contava parábolas, parábolas são histórias, parábolas não necessariamente fluem de um acontecimento histórico, mas as parábolas, elas estão enraizadas na história na medida em que elas refletem o comportamento humano. As parábolas que Jesus ensina são para tornar fácil o conhecimento e o acesso a coisas que são essenciais na fé. As parábolas não são para confundir, as parábolas são para esclarecer, são para acessar não apenas a nossa razão, mas as parábolas são para nos tocar. As palavras de Jesus, elas carregam sempre dentro de si objetivos práticos. Jesus não faz teologia por teologia. Jesus não é um teólogo sistemático. Jesus é um professor, um mestre que ensina com autoridade, porque a própria vida dele reflete aquilo que ele está ensinando. E quando Jesus fala da oração, principalmente no Evangelho de Lucas, fica muito claro que essa é a prática de Jesus. Se você baixar aí qualquer aplicativo de Bíblia, você colocar aí todas as ocorrências no Novo Testamento em que Jesus estava orando, nos Evangelhos, você vai perceber que é uma imensidade de vezes em que você encontra Jesus orando. Jesus não ora como um mero rito religioso. Jesus ora porque ele necessita estar em comunhão com o seu Pai. É por isso que ele nos dá aqui claramente uma parábola que diz assim, olha, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, já de cara, ele diz qual é a intenção, qual é a sua finalidade. Essa parábola é para nos ensinar que devemos orar e nunca desanimar, que nós devemos sempre orar e nunca perdermos a vontade ou nos iludirmos com o fato de, aparentemente, a oração não ser respondida de forma imediata. E nós vamos ver que, para contar essa história, Jesus conta a história de uma mulher, de uma certa cidade. E tudo assim, é aquela coisa construindo uma história. Uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E aí está um binômio claro para descrever esse homem. Quem é esse homem? É um juiz. E o que esse juiz acredita? Esse juiz, ele não teme a Deus. Esse juiz não teme a Deus. E esse juiz não respeita ninguém. Essa é a figura que está sendo pintada. Esse personagem aqui da história, da parábola de Jesus, esse juiz é considerado um juiz iníquo. Ele é a antítese de Deus, porque ele não teme a Deus e não respeita o homem.
sua motivação de agir não é a justiça, não é a compaixão, não é o dever, mas a conveniência, e nós vamos ver isso aqui. Ele age não para fazer o que é bom, ele age para livrar-se de um incômodo. O juiz da parábola é o oposto da mulher. A mulher é uma viúva. Eu quero dizer a vocês que desde o Antigo Testamento é muito claro na linguagem dos profetas que há um grupo que o Deus de Israel, o Deus da aliança, tem uma predileção em proteger. Não porque Deus é parcial, porque Deus não é parcial. Não porque Deus escolhe classes. Não, Deus não escolhe classes. Deus não divide o mundo em classes sociais. Mas Deus sempre se põe favorável e ao lado daqueles que são massacrados, daqueles que são rejeitados, daqueles que estão sendo colocados como párias. E na sociedade antiga, no antigo Israel, 3 grupos de pessoas eram tratados dessa forma: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Os órfãos, a viúva e o estrangeiro. Isso deveria fazer um tipo de reflexão, nos trazer um tipo de reflexão para o nosso tempo. Por que Deus protege o órfão? Porque o órfão não tem amparo da sua família. O órfão, o que vive sem o amparo da sua família e que não tem um pai, tem Deus como pai. A viúva, na sociedade antiga, que a mulher dependia absolutamente da figura masculina, uma viúva significa estar desamparada. Uma viúva significa estar sem proteção. E quem não tem proteção dos homens, tem proteção de Deus. Essa é a ideia, de que Deus protege o que é órfão porque não tem pai, e protege a viúva porque não tem um homem para protegê-la, não tem proteção. Então Jesus protege. E por que protege os estrangeiros? Porque os estrangeiros são caracterizados pelo próprio povo de Israel, que andou peregrino, que não tinha onde morar e que não tinha terra onde colocar a própria cabeça. O próprio Jesus afirma sobre si mesmo que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então Deus protege sim, protege o órfão, protege a viúva, protege o estrangeiro. Deus não manda embora o estrangeiro, Deus protege o estrangeiro. Deus não se põe contrário ao que está num país que não lhe pertence. Pelo contrário, o Deuteronômio vai ensinar que os israelitas deveriam acolher o estrangeiro, acolher aqueles que estão numa situação ruim. E quando eu falo de Israel, do povo da aliança, eu preciso que você lembre-se que o Israel de Deus, a partir do Novo Testamento, não trata-se de uma nação específica, não trata-se de um povo, de uma etnia específica. Israel, para nós, segundo a Escritura Sagrada, é o povo da aliança. Israel é personificado, de alguma forma, experimentado como o povo da aliança. Então, quem é o Israel de Deus hoje? O povo da aliança, a igreja de Cristo, aonde está espalhado por toda a face da terra, incluindo judeus e gentios, incluindo gente de todos os povos, de todas as culturas, de todas as épocas, de todos os tempos. Então, o Israel de Deus não é uma nação específica. O Israel de Deus é o povo da aliança. Então, a gente precisa entender isso para entender qual é o lugar dessa viúva. É o lugar de uma mulher vulnerável, numa sociedade que não lhe protege. É o lugar de uma mulher que pode, por vezes, ser explorada, inclusive sexualmente, porque a mulher era, na sociedade antiga, e a gente sabe que ainda hoje acontece isso, que as mulheres são exploradas, são maltratadas, são tratadas como pessoas de segunda classe. Essa mulher, essa viúva, não é descrito muita coisa sobre ela, mas o que nós sabemos sobre ela é que ela tinha uma causa.
é que ela precisava da ajuda de um juiz. E o texto diz que esse juiz que ela procura é um juiz que não teme a Deus e que não respeita os homens. Mas o texto avança. Acompanhe comigo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então trata-se dela buscar ajuda, porque ela está sendo violada, o seu direito está sendo tirado. Ela tem uma causa na justiça. A gente às vezes ora e pede: Senhor, entra com providência nessa causa que eu tenho na justiça. Essa mulher foi exatamente fazer isso. Foi falar com o juiz. Foi falar com o juiz, que aqui na parábola representa o próprio Deus. Esse juiz não deu absolutamente nenhuma atenção a ela. É o que diz o texto. Ele, por algum tempo, não quis atender. Ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir. O juiz aqui representa o próprio Deus, mas na sua antítese. Porque quando nós vamos ver mais à frente, o que a parábola vai dizer, que assim Deus é, o oposto do que é o juiz. O juiz representa o antideus, o anticristo. Se a gente pode usar essa palavra, mas não pense no anticristo do Apocalipse, porque não é isto. Mas é em alguém que numa representação aqui e se coloca exatamente em oposição ao que Deus faz. Então ela procura esse homem. Esse homem, diz o texto, não quis atender, mas depois disse consigo, diz o texto: bem, eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Ele chega e faz uma reflexão: eu não temo a Deus, eu não respeito aos homens. E qual é a conclusão que o motiva? Mas esta viúva me importuna, vou julgar a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha me molestar, ela venha me atrapalhar. Então, a gente percebe que esse homem é motivado, não é pela bondade. Ele não tem nenhum tipo de bondade no coração. Ele não deseja e não está preocupado em socorrê-la. E isso tudo Jesus está dizendo para nos dar uma dimensão da oração. Não há uma preocupação do juiz em atender por compaixão. Ele só vai atendê-la porque ela está insistindo. A ideia aqui é da persistência na oração. Como nós falamos, o título da nossa pregação é oração persistente. Essa mulher sabe que esse homem não está disposto a ajudá-la. Ela não é ingênua, ela não é uma mulher leiga na compreensão das pessoas. Ela sabe que ele é injusto, porque provavelmente a fama dele já havia chegado bem longe. Ele não se importa com Deus e ele não se importa com os homens, mas ainda assim, o que faz essa viúva e o que é que nós devemos, a partir desse princípio que o texto estabelece para nós? Ela insiste em importunar o juiz, ela insiste em impedir o juiz, ela vai tantas vezes quanto é necessário pedir ao juiz que lhe atenda, que julgue a sua causa, que não lhe deixe sem resposta, que vá ao seu encontro, que vá ao encontro dela, que esteja ao lado dela, mesmo sabendo que ele não teme a Deus, mesmo sabendo que ele não se importa com ninguém. Mas a insistência dela faz com que esse juiz iníquo, esse juiz que é mau, possa então, para livrar-se dela, agir em benefício e respondê-la. O texto continua dizendo: olha, e aqui a lição está. Olha, a lição está aqui. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa. Então o versículo 6 diz: então disse o Senhor. E aqui a lição vai trazer a resposta para nós. Disse o Senhor: considerai no que disse esse juiz iníquo. Deus não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
Vamos lá, devagar. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa lhe fará justiça, mesmo quando aparentemente não é algo que nós esperamos. Qual o argumento de Jesus aqui? A única arma que essa mulher tem é a insistência inoportuna. Ela não tinha saída se não persistir. O argumento dela é um tipo de lógica que na filosofia a gente chama de argumento do menor para o maior. O argumento do menor para o maior é o seguinte: por uma razão mais forte ou por uma razão maior, nós consideramos que se esse homem que tem uma razão menor para agir em favor dela age, se ele, não tendo compromisso nenhum em atendê-la, atende, se esse homem que não tem nenhum compromisso moral em respondê-la, responde, o argumento de Jesus é o seguinte: então muito mais Deus, que tem todos os motivos para atender, vai nos atender. Se esse juiz que é mau, sendo ele mau, então, não tendo ele razão alguma, sendo a razão dele uma razão fraca, e ele atende, muito mais Deus tendo uma razão forte. O argumento lógico é: Deus tem uma razão forte para agir. Ele não tem razão, ele não tem nem sequer vontade, não há nele nenhum caráter, nenhum comportamento que o leve a pensar que será ela atendida. Mas Deus, que tem todas as razões para atender, vai atender aqueles que lhe suplicam. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mesmo que a nossa fé vacile, mesmo que nós fracassemos por vezes, Deus permanece fiel à sua palavra e às suas promessas. Eu posso confiar que eu vou insistir, persistir e que Deus irá me ouvir. Não trata-se apenas de uma razão emocional, trata-se de uma razão lógica. Se um juiz mau é capaz de sair do seu lugar e agir em favor de uma mulher que ele não conhece e que ele não tem razão alguma para ir ao encontro dela e para agir em favor dela, por que é que nós insistentemente achamos ou duvidamos que Deus irá nos responder? Ele irá nos responder. Quando o texto de Timóteo diz: se nós formos infiéis, o fato de Deus responder não está ligado à nossa fidelidade. E quando digo isto, não é para nós nos evanjarmos do pecado, mas se Deus esperar que nós tenhamos todas as condições morais para recebermos dele aprovação e uma bênção específica sobre nós, nós estaríamos fracassados, falidos, porque não há bondade em nós. É pela graça de Deus que Ele nos escuta. Ele nos escuta porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é justo. Ele age porque Ele quer. Porque a razão é o seu amor. A razão é o seu caráter. A razão é o fato de que Ele se entregou em nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, que Deus escolheu-nos, diz Isaías, e colocou o nosso nome nas mãos. Ele tem os nossos nomes na sua mão. Trata-se de algo individual. Deus sabe quem você é. Deus se importa com a sua causa. Deus importa-se com a sua dor. A sua dor não é desconhecida dele. O seu choro, o seu gemido, as suas angústias, os seus pesadelos. Eu não sei você, mas eu tenho pesadelos. Eu tenho pesadelos. E eu sei que os meus pesadelos são de medos. São de medos que eu tenho.
Nós temos pesadelos, por vezes, que são reflexo do nosso medo. Nossos pesadelos, eles acontecem durante a noite, mas a gente precisa acordar, ajoelhar e pedir: Senhor, até quando eu durmo, o Senhor precisa cuidar de mim, porque eu preciso do seu cuidado. Porque eu preciso do seu cuidado. Um dia desses, meu filho acordou de madrugada, chorando. Minha esposa nem sabe desse fato, que ela estava dormindo nesse dia, na sala, e nós no quarto, eu e Pedro. A gente casa, sabe, Vinícius, casa com aquela expectativa de que vai dormir agarradinho com a esposa todas as noites. Viu, Juana e Vinícius? E aí acontece que depois vem um filho. E aí ele entra no meio da gente e às vezes expulsa a gente da cama. E aí ela vai para a sala para fugir dele, porque ele agarra a gente demais. E nesse dia ele acordou, assustado, chorando. Eu orei por ele, porque ele pediu para orar por ele. E eu orei por ele e falei: Senhor, cuida do sono do meu filho. Deus cuida de nós até quando nós dormimos. Deus cuida de nós quando nós oramos. Por que é que nós duvidamos do cuidado de Deus? Nós deveríamos ter, mesmo na tribulação, mesmo diante do vendaval, mesmo diante da tempestade, mesmo diante das situações difíceis, nós podemos enfrentar as situações difíceis, nós precisamos às vezes lidar com as situações difíceis, mas nós temos que ter por firme em nosso coração, de que aquele que vai julgar a causa da mulher viúva, vai julgar a nossa causa, vai vir em nosso favor, vai ouvir a nossa oração, vai responder a nossa prece. Deus não vai deixar a gente sem resposta. Nós precisamos orar e irmos a Deus com convicção de fé de quem é o nosso Deus, porque a nossa resposta não depende do nosso caráter, não depende da nossa performance, não depende do que nós fazemos, depende da misericórdia de Deus ser colocada em nosso caminho. Nós, por vezes, somos infiéis, nós, por vezes, não sabemos o que fazer. Pode parecer que Deus está tardando em nos responder. Às vezes, nós achamos que é tardio a resposta de Deus. Mas eu quero dizer a você, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. É o que o versículo 7 pergunta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Essa pergunta é retórica. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Sim, Ele vai fazer justiça, mas a justiça que nós vamos receber não é nossa. Porque quando nós falamos, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, eu não quero que o Senhor faça a justiça que eu mereço. Eu não quero que a justiça que eu mereço recaia sobre mim. Porque a justiça que eu mereço e a justiça que nós merecemos iria nos esmagar, iria nos destruir, porque nossa justiça é impura, nossos olhos são impuros, nossa vontade é corrompida, mas a justiça que Deus realiza em meu favor é a justiça conquistada na cruz do Calvário. Cristo morreu nessa cruz, Cristo morreu nessa cruz, ressuscitou dos mortos, e a minha justiça agora é dele. A justiça que tenho não é minha, a justiça que recebo não foi algo que eu conquistei, mas que Cristo conquistou na cruz do Calvário, por mim, por você. Quando você olha para a vida, precisa olhar para a vida pensando: eu fui justificado por Deus, por causa do sangue de Cristo. É Ele que me lava, é Ele que me guarda, é Ele que me protege. Não sou eu, não são as minhas atitudes, porque as minhas atitudes são, por vezes, falhas, fracas, oscila. Mas Deus não. Deus não oscila. Ainda que seja tardio em responder, ainda que a ideia de nós, versículo 7 diz, Deus pode ser tardio aos nossos olhos para responder. Veja o que diz o versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça o quê? Está parecendo que demorando em responder. É apenas uma aparência.
A ideia aqui não é que Deus seja lento, relutante. O que acontece é a nossa percepção humana do tempo que parece demorar. A resposta vem com pressa. Veja o versículo número 8. Digo-vos que? Deus vai responder depressa. A gente fala assim, mas como depressa? Como depressa? Há tantos anos eu estou esperando por uma resposta e nada está acontecendo. Deus está respondendo depressa, porque a visão de Deus do tempo não é a mesma que nós temos. Deus e o tempo para Deus não é como o tempo humano, que é progressivo, como passado, presente e futuro. Deus não. Para Deus, um flui dentro do outro, o presente, o passado e o futuro. Nós entendemos o tempo avançando. Nós utilizamos relógios, calendários, nós medimos o tempo, os minutos, as horas, os anos. Deus não. Para Deus, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Deus não está limitado pelo tempo. Deus não é sujeito ao tempo. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Para Ele existe um eterno agora. O salmista diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Deus não está demorando, não. Deus está fazendo tudo dentro do seu tempo. Porque dentro do tempo de Deus há processos pelos quais nós precisamos passar, nos submeter. E dentro desses processos que Deus realiza, pode parecer que houve uma extensão de tempo, mas para Deus não houve extensão de tempo algum. Todas as coisas estão acontecendo no devido tempo, da forma como Deus quer realizar. 2 Pedro 3,8 diz, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso não significa que o tempo de Deus é lento, mas sim que Ele opera fora das nossas noções temporais. Deus é o Criador do tempo. Ele não é afetado por ele, mas Ele controla e utiliza o tempo para cumprir seus propósitos. E o texto está dizendo para a gente que parece tardar, que parece que demora, que parece que está acontecendo fora do tempo. E Deus diz, depressa Ele está agindo. Ele está agindo depressa. A gente é que precisa aprender com o salmista. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós é que precisamos aquietar a nossa alma. Nós é que precisamos aprender com o salmista. Ó alma minha, se aquieta. Se aquieta, alma. Se aquieta que Deus responde. Se aquieta porque Deus está no controle do tempo. Se aquieta porque o seu tempo não é o tempo de Deus. Deus é soberano. O percurso que eu e você enfrentamos, achando que estamos perdendo tempo, é o tempo de Deus que está acontecendo e se desenrolando. É por isso que Paulo vai dizer, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, põe para mim aí, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Fica de pé agora, por favor. E vamos ler esse texto novamente. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai ler esse texto de novo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Continua. Põe para a gente. 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pode sentar. Para amanhã você começar o dia falando isso para o seu coração, para o seu dia, para a sua segunda-feira. Essa
nessa segunda-feira, exorciza ela. Diz ao seu coração, diz, não vou andar ansioso, antes em tudo sejam conhecidos os pedidos, porque Deus vai ouvir. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração. Isaías 40, versículo 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A persistência na oração é um ato de esperança, de dependência e renova as nossas forças. Quando nós esperamos em Deus, pode ter certeza que Ele vai ouvir você. Orar de forma persistente é dizer, eu confio que Deus é bom, que Ele me ouve, que Ele agirá em seu tempo. É dizer a si mesmo, a persistência vai fazer com que o juiz mau me escute, quanto mais o juiz bom. Em vez de desfalecer, a persistência nos mantém firmes na esperança. Pense que um agricultor, quando planta uma semente dentro da terra, ele não fica abrindo o buraco toda hora para ver se está nascendo o negócio. Ele fica fazendo isso. Não, ele planta a semente e ele espera que a semente vá fazer brotar a árvore. Nós precisamos confiar que a semente tem que ser lançada na terra, que a oração, que a semente de mostarda foi lançada e a árvore vai crescer. Vai crescer, vai acontecer. Pode esperar, pode crer, pode ter certeza disso. Mas Jesus não fica aí. Ele traz outra parábola e a gente vai, essa parábola, gastar um pouco menos de tempo que gastamos na primeira. Ele contou também essa parábola que uns confiavam em si mesmos e de que eram justos e desprezavam outros. Veja comigo, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo com o propósito de fazer o quê? O assunto ainda é oração. Primeiro, o juiz iníquo. O juiz iníquo, ele não teme a Deus e não respeita os homens. Mas pela persistência dessa mulher, pela oração insistente, essa mulher é ouvida, assim nós vamos também ser ouvidos. Agora, trata-se de 2 homens também, que vão ao templo para orar. Cada um desses 2 com uma disposição no coração diferente. Um é fariseu, o outro é publicano. E aí o texto descreve a atitude de cada um deles. Versículo 11, acompanhe comigo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha, já começa errado. Ele se põe de pé e ora de si para si. Ele não ora para Deus. Ele ora para si mesmo. Outra coisa, o fariseu não pede nada. Sabe por que ele não pede nada? Porque ele acredita que não precisa de nada. Ele não pede nada porque ele acredita que não precisa de nada. Ele tem tudo. Ele é autossuficiente. Veja comigo o texto. Ele ora de si para si. Ele diz, olha, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como os publicanos, como este publicano. E ele começa aquela ladainha de descrever o que ele faz. Ele diz, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que ele está fazendo aqui é fazer uma descrição da sua piedade pessoal. Ele jejuava mais do que exigido. 2 vezes por semana, uma vez por ano, era o que ele fazia. Enquanto a lei dizia que ele precisava jejuar apenas 1 vez por ano. 1 vez por ano só que ele precisava jejuar, segundo a lei. Ele jejua 2 vezes por semana. E mais, jejua no dia da expiação. Ele dizimava de tudo que possuía, inclusive do alecrim, do coentro, das ervas miúdas. Sua oração é um autoelogio.
um manifesto de autoglorificação, de superioridade. Não é um clamor. Ele não pede nada a Deus, porque não sente que precisa de nada. Sua oração é uma comparação. Sua oração é: não sou como os outros, não sou como os homens roubadores, não sou como os injustos, não sou como o outro, não sou como... Ele começa a falar dos outros, para Deus. Para Deus. Num certo momento da minha vida, eu gosto muito de orar. E eu gostava mais de orar no monte do que agora. Normalmente eu não tenho mais tanto tempo para ir no monte orar, ficar longe. Esse monte aqui da Baia, eu tenho medo de ir ali. Agora, aquele monte ali da Baia, eu tenho medo de ir ali. Então eu ia muito ali naquele monte da Baia. Agora, para eu ir no monte, eu tenho que ir lá, quase na casa do pastor Alain, no monte da Cidade dos Meninos. Mas eu lembro que um tempo eu ia para o monte com uma outra pessoa, e eu comecei a ir no monte com essa pessoa, e a gente ia para o monte, e depois que saía do monte, descia o monte, a pessoa começava a falar mal de todo mundo. Aí começava a falar. Aí a gente orava, quando descia, ela começava a falar mal de todo mundo. Porque isso, porque aquilo outro, na igreja isso, aquilo outro, pastor, irmão, não sei o quê. Um dia eu parei, mas a gente não veio para orar aqui, não está adiantando de nada. A gente está orando aqui, depois fica falando mal de todo mundo aqui, depois que acaba de orar. Não está aguentando, o negócio não está fluindo esse negócio. Eu parei de ir no monte com esse irmão, porque não dava para orar e depois falar mal de todo mundo. Esse fariseu aqui era um mau fariseu, porque o bom fariseu, ele guarda a lei dentro do coração também. Eu já falei para vocês aqui que nem todo fariseu é mau. Fariseu é alguém que ama a lei e vive a lei. Nem toda pessoa que ama a lei é mau, não. Não fica achando, tentando desqualificar alguém que vive de acordo com a lei. Porque a lei e o evangelho não são opostos. João Calvino deixa claro para nós, diferente de Lutero, que a lei e o evangelho são para andarem juntos. Porque quando você separa a lei do evangelho, você cai no antinomismo. O que é antinomismo, pastor? É alguém que rejeita a lei, rejeita a regra estabelecida por Deus para o povo da aliança. O povo da aliança vive debaixo de uma lei, é a lei de Deus. Quando eu falo do fariseu, por favor, compreenda que eu estou falando do mau fariseu, que é o que Jesus está tentando ensinar para a gente aqui. Porque aquele que guarda a lei no coração, e nós pressupomos que é isso que deve fazer quando as pessoas são piedosas e amam a Deus, guardar no coração. Esse que guarda no coração, ele também muda de vida, e ele não age com impiedade. Mas quando a gente somente vive uma representação religiosa, é o que acontece com esse homem. A lei não é oposta ao evangelho, porque o evangelho é a boa nova. Mas a boa nova é que nós não somos salvos pela lei. Mas a lei é a forma como vive aqueles que são salvos. Entende? Nós não somos salvos pela lei, porque a lei é incapaz de nos salvar. Mas como é que vive aqueles que foram salvos pela graça de Deus? De acordo com a lei. Nós não temos força para viver a lei, para ganharmos salvação, porque a lei é incapaz de nos salvar. Mas quando nós recebemos a graça de Deus, a lei então passa a ser doce para nós. A vontade de Deus passa a ser doce para nós. Não por nossa causa, mas porque houve dentro de nós aquilo que nós chamamos de regeneração. O nosso coração foi mudado, as nossas atitudes foram mudadas, e nós agora amamos aquilo que Deus ama, e nós odiamos aquilo que Deus odeia. Então a lei entrou dentro de nós. O problema não é porque Ele ama a lei, o problema é que não há uma coerência entre a lei e a vida. Há um divórcio entre a lei e a vida. Muita gente vive a mesma coisa, conhece muito de teologia, conhece muito da palavra de Deus, mas não está vivendo no coração. Não há uma atitude prática, não há misericórdia, não há preocupação com o fraco. Pelo contrário, é exatamente essa atitude que é criticada aqui nesse homem. O publicano,
não conhece nada da lei. O publicano é um pecador. O publicano, ele não é um exemplo a ser seguido. Não fique achando que o publicano é o herói da história, não. O publicano quebra as regras, quebra as leis. E aqui não há nenhum incentivo para nos tornarmos publicanos. O que diferencia o fariseu do publicano é que mesmo o publicano sendo um pecador, ele considera-se desta forma, o que ele é. O publicano não é um exemplo no sentido de que o que ele faz de errado tem que ser seguido. Eu posso viver uma vida de pecado, basta que eu seja depois alguém que vai diante de Deus e confesse o meu pecado, está tudo certo, tudo resolvido. Nós devemos fugir do pecado, não viver no pecado, não agir de acordo com o pecado, porque nós nascemos de novo. Mas sabe qual é a atitude do publicano? É entender que quem salva e quem muda o coração dele é a graça de Deus. É por isso que ele diz, olha, o publicano, ele está de pé e ele faz uma oração. Ele não ousa se levantar, ele não ousa levantar os olhos. Ele está de cabeça baixa, mas ele bate no peito e diz, Deus, seja propício a mim, pecador. Ele diz a si mesmo, tenha misericórdia de mim. Ele clama por misericórdia. Ele é antídoto dos fariseus. Sua postura física demonstra contrição, vergonha. Ele está de cabeça baixa. Ele é um pecador. Nós não devemos ser pecadores. Mas quando pecarmos, o que precisamos fazer é termos contrição, arrependimento profundo. Pedimos a Deus que nos mostre que a sua lei é fiel. Esse homem sabe que não pode justificar-se pelos seus próprios méritos, porque ele é pecador. Nenhum de nós pode se justificar pelos próprios méritos. Sabe qual é o erro do fariseu? Não é seguir a lei de Deus. Todos nós deveríamos seguir a lei de Deus rigorosamente. O erro do fariseu é acreditar que a força vem dele. A lei não nos dá força para vivermos na justiça. A lei só aponta a nossa estrutura decaída. A lei só diz que somos fracos, fracassados e que precisamos da graça de Deus. É por isso que o publicano diz, ser propício a mim. Sabe como você vai ser salvo? Sabe como você vai ser perdoado? Confessando para Deus, tenha misericórdia de mim. Para de olhar com o olhar altivo para os outros, porque você é pecador, exatamente como o publicano. O publicano, pelo menos, tem uma vantagem, reconhece, sabe disso. E o fariseu é soberbo. Provérbios 16, versículo 18 diz assim, a soberba precede a ruína. Escuta mais uma vez. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O fariseu exemplifica essa verdade. Sua oração é orgulhosa. A sua oração orgulhosa foi a sua ruína. O fariseu, ele olha para si e encontra em si mesmo justiça própria, enquanto a nossa justiça está em Cristo. É a Cristo que nós apelamos para que possamos ser justos. E não nossa força, e não nossa capacidade pessoal. É Cristo que é a nossa bandeira, que nos protege de nós mesmos, do nosso pecado e da ilusão que nós temos de perfeição moral. Não existe perfeição moral. Existe toda a tentativa nossa de vivermos de acordo com o nosso Mestre Jesus. Por fim, meu irmão e minha irmã, a autojustificação não justifica ninguém. Veja o que o texto diz e termina. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou triste. Versículo 14, perdoe. Bote para mim aí o texto. Leia comigo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque isso. A gente se pega na última expressão, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Mas eu quero destacar para vocês o início da frase. Digo-vos que este desceu o quê? O fariseu se justifica a si mesmo com os seus méritos. E ele desceu sem ser justificado. Porque quem nos justifica é Cristo. Cristo, 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 Cristo. Ninguém mais. Ninguém te torna justo. Você pode passar a vida toda na igreja. Você não é justo, a não ser que você esteja em Cristo. Se você não estiver em Cristo, a sua justiça é trapo de imundícia. Esse homem, por confiar na justiça própria, foi para casa sem ser justificado. O outro, que confiou na misericórdia de Deus, foi justificado. O que nos justifica é confiarmos em Cristo. Quem confia em Cristo é justificado. Hoje eu conversava com a irmã Cíntia. Que coisa boa, né, Delis? Conversar hoje com a irmã Cíntia. Ela deve estar em casa hoje ouvindo a pregação, porque ela não conseguiu, deve ter conseguido vir, porque ela está cansadinha. Está trabalhando muito. Mas ela estava falando comigo, pastor, olha como mudou a minha vida depois que eu recebi a Cristo. Eu sinto tanta paz em tanta coisa que eu não conseguia. Eu me sinto tão em paz com tantas coisas. A gente não sabe explicar o que acontece com a gente. A gente não sabe dizer quando começa. A gente não sabe explicar nitidamente quando foi que as coisas começaram a mudar. Mas quando Cristo entra na vida das pessoas, elas são justificadas, elas são saradas, elas são tratadas, elas são completamente mudadas, porque a única pessoa que pode mudar a vida das pessoas, de todo ser humano, é Cristo no coração. Não há outra forma, não há outro jeito. Religião não pode fazer isso. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Só Ele que faz essa mudança, que adoça o que era bravo, que faz o que era calmo, seja corajoso, que faz com que aquele que não tinha rumo algum encontre o caminho. Somente Cristo faz isso, ninguém mais. Então hoje, meu irmão, eu quero que você saia com essa mensagem no coração: o poder da oração persistente e a graça da humildade. O poder da oração persistente e a graça da humildade. A oração persistente da viúva fez com que ela conseguisse resposta. A oração de um homem publicano, quebrantado, fez com que ele saísse justificado. Essa é a nossa palavra para essa semana. Que Deus nos abençoe.